Olá, boa tarde. Sou a professora Denise Santana e professora do curso de enfermagem da Universidade do Estado da Bahia. Faço parte, então, do Departamento de Ciências da Vida. A nossa proposta do curso, o Olhar à Criança durante a Pandemia, que é dividido em módulos, e agora nós estamos no módulo que fala sobre criança em casa. Nesse módulo Criança em Casa, nós iremos trabalhar ele em duas partes. E a abordagem é essa criança sadia. É uma abordagem de prevenção. A criança que está sadia e encontra-se dentro da sua casa, ok? Vamos lá? O título do módulo é Criança em Casa, Criança Sadia durante o distanciamento social. No contexto, a criança no contexto do Covid-19, nós podemos observar que muitas medidas foram sendo tomadas, né, de controle, de combate à pandemia do Covid. E dentre essas medidas de prevenção, a população ela foi informada sobre a questão da intensificação da lavagem das mãos, do afastamento entre as pessoas de 2 metros ou mais, a orientação sobre o uso do álcool gel, sobre a higienização com álcool A70, a utilização da máscara. Mas nós sabemos, os estudos apontam, que uma das medidas de maior impacto para a lentificação de novos casos, surgimento de novos casos, e para o achatamento da curva, foi uma das medidas chamada de distanciamento social. Essa medida ela foi tomada em outros países e no Brasil também foi colocada em prática essa medida do distanciamento social. No distanciamento social, a máxima é fique em casa, né? E então a proposta desse módulo é ter um olhar essa criança que está em casa neste momento. É um momento difícil, né? Difícil para a família, difícil para a criança, difícil de compreender o porquê o mundo transformou-se e neste momento eu devo estar em casa. E aí é esse olhar, esta criança, né, que se encontra dentro da sua casa, que nós vamos estar trabalhando nesta modular. Então, a criança sadia em casa durante o distanciamento social, é uma medida que é para cumprir as medidas de combate e enfrentamento durante a pandemia do coronavírus, do Covid-19, faz com que essa criança ela vivencie hoje uma situação singular. A criança e a família vivenciam uma situação singular. Devido ao quê, professora? Devido a todas as mudanças que ocorreram no mundo, no Brasil, nesse contexto de pandemia. E, inicialmente, eu quero trazer, né, de quem nós estamos falando. Nós estamos falando de uma criança sadia, que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele define a criança sadia com a criança, né? Ele faz o conceito da criança como aquela pessoa até 12 anos incompleto, ou seja, até 11 anos, 11 meses, 29 dias. Então, é aquele ser de características que tem sua identidade, que não completou 12 anos. Completou 12 anos, ele já é caracterizado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente aqui no Brasil como adolescente. O Ministério da Saúde também, ele define que a criança é um ser humano em pleno desenvolvimento. E é sobre esse desenvolvimento que nós queremos falar um pouquinho. A pandemia, ela direciona, ela faz com que a população precise ficar em casa, é necessário ficar, é uma medida de prevenção, é uma medida de proteção e amor. Então, é necessário que essa criança fique em casa, é necessário que ela seja protegida, porque dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, a função da proteção à criança, ela não se dá só no âmbito dos seus pais, né? Aos pais, os cuidadores, é necessário que proteja essa criança, mas toda a sociedade deve proteger essa criança. Proteger de que forma? Orientando ela corretamente que ela deve estar em casa, nesse momento que nós estamos vivenciando distanciamento social. Então, essa criança, mesmo no contexto da pandemia, mesmo no contexto onde nós sabemos que existe um vírus que tem assolado a humanidade, chamado coronavírus 19,
esse vírus, ele não tem ainda cura, ele não tem vacina. Então, nesse momento inicial que nós vivenciamos, a única forma que nós temos de proteção é ficando em casa, tomando as medidas de proteção, para salvaguardar a vida dessas crianças. Então, essa criança, diante desse contexto, ela não para de crescer e desenvolver. E é esse olhar sobre o crescimento e desenvolvimento que nós devemos ter para a criança. É necessário que a casa seja um ambiente saudável para que essa criança possa crescer e se desenvolver. Então, é esse ambiente, essa ambiência da casa que eu quero trazer. Nós sabemos que o Brasil é um país desigual. Então, nem todas as crianças ela têm um ambiente doméstico, familiar favorável. Nós sabemos que durante a pandemia tem crianças que estão em risco dentro do seu próprio lar, porque eles habitam numa casa onde o pai é agressor, é agressivo relacionado a essa criança. Mas, trabalhando e compreendendo o universo macro, é necessário que se desenvolva um ambiente favorável para o desenvolvimento desta criança. E nesse ambiente favorável, a literatura aponta que é necessário que os pais ou cuidadores, as pessoas que estão neste momento, né, fazendo esse papel, nesse processo de cuidado, no caso de um falecimento do pai, é a tia que cuida dessa criança. Então, que esses cuidadores, esses pais, eles dispensem cuidados com carinho. Nós sabemos que para a criança se desenvolver é necessário que ele conviva num ambiente onde haja amor, carinho. Isso é importante para o seu psique. Então, um ambiente de carinho, de afetividade, de amor. É necessário também que esses cuidadores dispensem alimentação. E aí nós vamos falar posteriormente que é uma alimentação saudável. Então, é necessário que haja uma alimentação saudável para essa criança, que ela não fique exposta a alimentos enlatados, gordurosos, ou aos salgadinhos, né? Que é muito fácil esse acesso a esses alimentos, aos refrigerantes. Então, que nesse momento, esse lar, né, a sua alimentação seja uma alimentação também saudável e que esse cuidador dispense uma atenção para o estímulo infantil. Vamos compreender que, nesse momento, a criança ela não está indo para a escola, ela não está indo para as suas outras atividades, ela não está se socializando no parquinho. Então, é necessário que esta casa ela tenha um ambiente que favoreça estímulos para essa criança e que seja um ambiente de segurança, né? A criança ela precisa se sentir segura para se desenvolver de forma plena. Um ambiente seguro, violento, a criança ela não consegue se desenvolver de forma plena. E é esse olhar que nós queremos estar compartilhando neste curso. Então, o que aconteceu com a criança durante a pandemia, né? A criança, então, houve o fechamento das escolas, né, por medida de proteção, na grande parte do Brasil, dos estados brasileiros, na terceira semana de março, as escolas públicas e privadas, elas fecharam, e as crianças passaram a conviver agora num ambiente domiciliar, né? Vivenciando distanciamento social. Então, ela passa a estar agora dentro de casa, ouvindo e vivenciando o tempo todo sobre um fenômeno chamado coronavírus, que tem impactos tanto para a família dela quanto para outras famílias, e que faz surgir muitas coisas dentro desse imaginário infantil que nós vamos abordar mais na frente. Esse ambiente de pandemia também fez com que a criança tivesse que se afastar de seus avós. Nós sabemos que a criança ela não é o grupo de risco para a pandemia do Covid-19. Contudo, ela pode ser vetor de transmissão do vírus para os seus avós, para os seus pais. Por isso, uma das medidas de prevenção é que essa criança vivencie o distanciamento e esteja em casa. Hashtag fique em casa. Então, para que ela possa estar em casa protegida e que ela não venha se infectar para ser o vetor de infectar outras pessoas, né? Uma outra coisa também que aconteceu nesse ambiente infantil foi que passou-se a adotar muitas coisas que a criança comumente ela não usava. Então, assim, a partir de um momento para outro, agora ela precisa
usar máscara. E no imaginário dessa criança, a máscara é para quem está doente. Eu não estou doente, por que eu tenho que usar máscara? Então, é necessário que a família oriente essa criança. Por que eu devo usar máscara? Por que é necessário o uso da máscara? Então, tudo isso faz parte desse novo momento que nós estamos. É um momento único, diferente para a humanidade, onde nós estamos reclusos, uma grande parte da população está reclusa nas suas casas, e onde todos os dias surgem informações novas. Então, acompanhar dessas informações e, ao mesmo tempo, o equilíbrio para que este lar ele seja um ambiente de segurança tem sido um desafio para os pais, para os cuidadores. Porque é esse ambiente seguro que vai fazer com que essa criança tenha seu desenvolvimento pleno, mesmo durante a pandemia. Então, o que aconteceu na rotina da criança? A primeira quebra que houve nessa rotina foi a quebra da rotina escolar. Então, a criança, o ambiente da escola mudou. Então, de um dia para o outro, as famílias receberam comunicado, houve pronunciamento dos governantes que as escolas estariam fechadas por medida de prevenção e proteção à vida, né? Nós estamos falando sobre vidas humanas, a necessidade de proteger a vida humana, a proteção à vida humana, a proteção à vida, ela é superior a qualquer um outro, né? É um direito primordial do ser humano. E é um direito primordial da criança ser protegido, ter sua vida protegida. E é nesse contexto que nós estamos. Então, houve a quebra da rotina dessas crianças, elas pararam de ir para a escola, e a escola é algo muito importante para a criança. Não é só um momento de estar com o seu professor, o seu educador, mas é um momento de troca, é um momento de socialização, é um momento de eu entender quem é o outro, o meu espaço de fala, o espaço de fala do outro, o meu momento de aprendizado, o momento do aprendizado do outro. Na escola, nós entendemos e vamos compreendendo sobre a questão de limites, sobre a questão de diferenças. Né? Dentro da minha casa, eu vivo em pares, né? Há uma segurança e há toda uma atenção voltada só para aquele ser. Quando ele vai para a escola, a atenção ela é compartilhada. A criança não tem atenção só para ela. Ela tem que aprender que existe o outro e que o outro também requer atenção e que ela tem que entender que existe o momento dela e o momento do outro. E isso é muito importante para a criança. A questão das rotinas que a criança vivenciava, toda criança ela necessita de rotina. A rotina gera na criança uma segurança, que as coisas vão acontecer e que vai dar tudo certo. Então, quando há uma quebra abrupta, que como aconteceu no contexto da pandemia, houve uma quebra abrupta. De uma hora para outra, as escolas fecharam, as crianças precisaram ficar dentro de casa e muita coisa aconteceu nesse cotidiano infantil. O que mais aconteceu? Houve uma quebra das suas atividades. Então, o momento que a criança tinha de ir para o seu treino de futebol, de interagir com outro coleguinha ao ar livre, de estar na sua aula de balé, de estar realizando atividades marciais como karatê, de socializar e estar junto de um grupo de amigos nas aulas de capoeira, tudo isso teve que haver uma ruptura, né? De uma hora para outra, as crianças pararam de realizar todas as atividades que elas estavam realizando extra muro da sua casa. As atividades externas, elas tiveram que parar nesse momento, nesse contexto da pandemia. E isso mexeu muito com a criança. Por quê? Porque estar com o outro é importante. Socializar com outra criança é muito importante para a criança. O momento do lazer do parque, de estar no parquinho, não é só estar no parquinho, mas descer no escorregadeiro, ter o prazer de se balançar no balanço, no brinquedo de balanço, estar com o outro, competir saudavelmente, né? Compartilhar espaços, tudo isso mudou. Então, a pandemia ela impôs à criança um contexto
que inicialmente foi difícil ela conseguir elaborar o que estava acontecendo com o mundo diante de tudo que ela estava vivenciando. E o afastamento social gerou também o afastamento de pessoas que essa criança amava. E uma das primeiras pessoas que eu quero falar é sobre o distanciamento do vovô e da vovó. Então, essa criança que às vezes ela tinha um contato, ela saía da escola, ia para a casa da avó, ficava na casa da avó, ou todo final de semana ia para a casa da avó, não podia mais vivenciar isso. Porque os avós e os portadores de doenças crônicas, hipertensão, diabetes, asma, DPOC, são pacientes que são denominados grupo de risco. Então, essa criança não podia mais ter o contato, aquele abraço que ela gostava do vovô, da vovó, aquele carinho dado nos cabelos, o cafuné da vovó, tudo isso precisou ser postergado. E como a família pode lidar com tudo isso? Como lidar, né? O distanciamento, também houve um afastamento social dessa criança dos seus amigos. Nós sabemos que há uma necessidade da criança interagir. É um momento que a criança, a infância é uma fase marcada por muitas descobertas. E uma das descobertas nós realizamos com os nossos amigos. Então, esse momento de pandemia fez com que a criança substituísse o momento presencial pelo momento virtual. E isso tem prós e tem contras, né? Há implicações positivas e deletéricas desse momento. E nós vamos estar abordando isso durante o curso. O distanciamento social também mudou não só a rotina da criança, mas a rotina da família em geral. Da noite para o dia, a criança que tinha uma rotina de acordar, vivenciar momentos iniciais com seus pais, ir para a escola, depois, ou passar o dia todo na escola, tem crianças que têm tempo integral, ou passar só um período da manhã ou à tarde na escola, e outro momento com o seu avô, sua avó, ou retorna para casa e fica com um cuidador. Então, essa rotina, devido à pandemia do Covid-19, foi modificada. Da noite para o dia, a criança observou que seus pais, se eles não trabalham em serviços essenciais, eles tiveram também, assim como houve o fechamento das suas escolas, houve o fechamento de muitos serviços que não são essenciais, que não eram essenciais naquele período. Então, a criança vivenciou a mudança dentro da sua casa, onde seu pai não saía mais para trabalhar e sua mãe. Eles trabalhavam agora em home office, dentro de casa. Então, observa, num país tão díspare como o Brasil, com tantas desigualdades sociais, a criança ela passa, nesse momento, a vivenciar um momento ímpar. Um momento onde seus pais agora estão em casa, né, com ela o dia todo, e é função desses pais cuidar de toda a rotina da casa, ter o seu momento de trabalho do home office, e estar com a criança também no momento do aprendizado. Então, isso tudo trouxe uma modificação não só para a criança, mas para a família em geral, né? Houve uma necessidade de ajustes que trouxe implicações para todas as pessoas, inclusive para essa criança, que da noite para o dia vê o seu pai estar em casa, mas ter atividades, está exacerbado de atividades dentro de casa. Isso também gera situação de estresse no contexto familiar, porque nós vivemos num país onde há uma diversidade muito grande. Então, tem crianças que vivem em casas espaçosas, tem crianças que vivem em casas pequenas, com um número grande de pessoas, onde aquela quantidade de pessoas dentro de casa, ao mesmo tempo, precisando usar os espaços, gerou uma tensão, porque antes não existia, né? Não existia porque era só o final de semana que a gente tinha que dividir com todas as pessoas. Durante a semana, cada um estava no seu espaço de ação fora de casa. E no contexto da pandemia, todos estão juntos dentro de casa, tendo que dividir todas as coisas, os espaços comuns, e tendo que se reprogramar e reaprender a viver nesse processo. Então, houve a questão do distanciamento, ele provocou a questão do home office e a questão também da escola virtual, né? A criança, ela há uma mudança
do seu momento de interagir da escola, que era um momento de interação da ida da escola, e agora ela passa a interagir com sua professora e com os seus colegas através da tecnologia, através do computador. Mais uma vez também, isso traz a desigualdade e a desigualdade do acesso das crianças, de uma forma geral, no Brasil. Tem criança que tem acesso ao notebook, ao tablet, ao celular, ao computador, né? Tem acesso à internet e teve suas aulas, entre aspas, regulamentada, regularizada, no contexto de educação à distância, no contexto de educação remota. Então, ela conseguiu, no meio à pandemia, vivenciar um outro modelo do processo de ensino-aprendizado, mediado por tecnologias. Existiram, ao mesmo tempo, crianças que não tiveram acesso a nada disso e estão excluídas desse processo de ensino virtual. Então, a pandemia ela trouxe muitas reflexões nesse universo infantil. A criança também, que agora não pode mais ver os seus avós presencialmente, passa a interagir com eles através do celular, das videochamadas. Então, isso tudo foram estratégias que a família, a sociedade, a escola criou para que, nesse contexto de pandemia, distanciamento, isolamento, era necessário criar estratégias para superar tudo isso. E, nesse contexto, aconteceram muitas mudanças no ambiente infantil. Então, de uma hora para outra, a criança ela já tinha ouvido falar sobre os vírus, sobre bactérias, mas de uma hora para outra tem um vírus, um super vírus, que mudou o trabalho das pessoas, mudou as rotinas e que fez com que ela também ampliasse e intensificasse hábitos de higiene. Então, essa criança, ela passou a lavar com maior frequência sua mão, né? Para que, utilizando como uma medida de prevenção, para não ficar doente. Outras rotinas foram agregadas ao seu universo infantil. Então, ela passou a ter que usar máscara, passou a ter que utilizar com maior frequência, né, o uso do álcool gel, e que tudo isso é necessário que a família entenda que ela precisa explicar à criança o que está acontecendo no mundo, né? Que vírus é esse que impôs à humanidade mudanças, desde hábitos simples e elementares, como ir na padaria do lado da minha casa, até mudanças abruptas. Então, é necessário que, de acordo com a idade da criança, de acordo com a compreensão que ela tenha, você possa explicar de forma simples o que está acontecendo. Porque o seu imaginário está mergulhado de muitas coisas. Então, houve muitas mudanças abruptas. E para que essa criança ela consiga processar isso e entender que tudo isso vai passar. É um período que a humanidade está vivenciando e que é necessário se adequar a essa nova forma, né? Esse novo momento, que é um momento de proteção, de isolamento, de distanciamento, de ampliação de medidas de higiene, e que tudo isso é em benefício da própria criança. Então, é necessário que os pais eles tenham a sensibilidade de dar à criança, de ter um momento da criança extravasar, dar para ela desenhar, que ela possa expressar em papel o que ela está sentindo. Às vezes ela está chorosa, às vezes chega na janelinha ou na porta e olha para o lado de fora com um olhar de pesar. Quero ir lá para fora. Por que eu não posso ir? Então, é necessário que a família, neste momento de mudanças, explique para a criança por que ela não pode ir. O que está acontecendo do lado de fora que está fazendo com que ela não possa ir? Então, tudo isso é necessário que a família explique a essa criança. Um outro ponto que eu quero abordar, muito importante, é que essa forma, um dos direitos da criança é se manter informado. A criança tem direito à informação. A informação, ela salva a vida, você sabia? Então, é necessário que a família informe a criança, mas a família deve procurar uma forma de trazer essa informação de forma mais adequada. A exposição à criança a telenotícias o dia inteiro
sobre morte, sepultamento, adoecimento, causam sofrimento na criança. Porque ela não compreende. Por que está todo mundo morrendo? Por que as pessoas estão morrendo? Por que as pessoas que eu gosto, eu tenho que ficar distante? Então, é necessário que a família explique, mas explique de uma forma suave, de uma forma que a criança possa entender e não exponha essa criança a horas maciças, incessantes, na frente de telenotícias que propagam o tempo todo, só a calamidade, o caos. Essa criança ela não aguenta essa exposição diária a tanto processo adoecedor. Isso é adoecedor para o adulto e é adoecedor para a criança. Então, é necessário que a família explique à criança sobre o que está acontecendo no mundo, mas não exponha a notícias excessivas do processo de morte, porque isso faz com que a criança ela tenha um adoecer, que ela também ela não consegue expressar tudo aquilo que está como um turbilhão dentro dela. Então, essa foi a nossa primeira parte da aula, nós finalizamos aqui, e nós vamos nos encontrar no segundo momento, que será o nosso segundo momento de aula.